Você já sentiu o gosto amargo do desprezo? Aquela sensação sufocante de ser ignorado, de não ser valorizado, de ter todo o seu esforço descartado como se não tivesse valor algum? Imagine um guerreiro romano que se preparou a vida inteira não para a batalha. Ele treinou, suportou a dor, dominou a espada e a estratégia, mas no dia em que deveria ser promovido, é deixado de lado. O general mal olha para ele. Nenhuma explicação, nenhum reconhecimento. Apenas um silêncio que grita: você não é bom o suficiente. A dor da rejeição é universal. O imperador Marco Aurélio sentiu isso inúmeras vezes. Ele foi constantemente testado pelos que duvidavam de sua liderança, traído por aqueles que deveriam ser leais. Mas ele entendeu algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando evitar. A rejeição não é um fim, é uma ferramenta do destino. No que quer que aconteça contigo, há um bem oculto, se souberes usá-lo. Escreveu Marco Aurélio em suas meditações. O que isso significa? Que cada porta fechada pode ser a libertação de uma prisão invisível. Que cada não pode ser um desvio calculado para um caminho ainda maior. Que o universo, por mais cruel que pareça, pode estar te afastando do que não era seu para te levar ao que realmente é. Mas nós resistimos. Lutamos contra a rejeição como se fosse uma sentença de morte. Como se o valor da nossa existência dependesse da aceitação dos outros. Epicteto advertiu contra isso há séculos. Se alguém tenta te humilhar, lembre-se, você só será ferido se permitir que suas palavras tenham poder sobre você. O problema nunca foi a rejeição em si, mas o que ela revela dentro de nós. O medo de não sermos bons o suficiente, a angústia de não sermos desejados, o pavor de não pertencermos a algo maior. Mas o estoico vê isso com outros olhos. Para ele, cada rejeição é um treinamento, um campo de batalha onde a resiliência é forjada. E então surge a pergunta que muda tudo. Como podemos treinar nossa mente para que a rejeição não nos destrua, mas nos fortaleça? Não reaja. Emocionalmente, seu coração dispara. Suas mãos tremem. O sangue ferve de indignação. Você acabou de receber uma mensagem fria, um olhar de desdém, um silêncio que grita mais alto do que qualquer palavra. Sua mente implora por uma reação. Talvez responder impulsivamente, talvez se justificar, talvez explodir de raiva. Mas você se contém? Ou será que não? Imagine um grande general romano à frente de seu exército. Ele recebe uma notícia inesperada. Um de seus comandantes mais confiáveis o traiu, vendendo segredos ao inimigo. O que ele faz? Age impulsivamente, movido pela fúria e coloca toda a sua estratégia em risco? Ou respira fundo, analisa a situação e responde com inteligência e frieza? Sêneca diria: é impossível para um homem aprender aquilo que ele acha, que já sabe. E é exatamente isso que a emoção descontrolada faz com você. Ela te cega. Ela te impede de enxergar a realidade com clareza. Rejeição dói, mas reagir no calor do momento só piora as coisas. Um pedido desesperado por atenção, uma resposta impulsiva, um ataque de raiva. Tudo isso apenas confirma para o mundo que a rejeição te abalou, que você é escravo das suas emoções. Epicteto ensinava que devemos ser mestres de nossas reações. Não é o que acontece com você que te destrói, mas a forma como você escolhe reagir. O estoico não nega a dor da rejeição. Ele a sente, mas não se curva a ela. Ele observa a emoção surgir como um incêndio interno, e ao invés de alimentá-lo com mais raiva e ressentimento, ele o sufoca com autocontrole e razão. Marco Aurélio fazia isso diariamente. Em meio a traições e desconfianças no Senado, ele escrevia em suas meditações: se alguém te ofendeu, pergunte a si mesmo: isso realmente importa? O que posso aprender com isso? E aqui está a verdade brutal que poucos aceitam.
A sua reação determina o seu valor aos olhos do mundo. Se você reage com desespero, você se mostra fraco. Se você responde com calma, você se mostra forte. Se você não reage de forma alguma, você se torna impenetrável. Mas a pergunta é, como dominar essa arte? Como transformar cada rejeição em um exercício de controle absoluto? A resposta vem agora. Remova-os da sua mente. A cena se repete na sua cabeça. Você revisita cada detalhe, cada palavra dita ou não dita, tentando entender o que deu errado. Como se pudesse encontrar uma resposta escondida na memória. Como se remoer a rejeição pudesse de alguma forma mudá-la. Mas ela já aconteceu. É um fato consumado. Então por que você ainda carrega esse peso? Epicteto nos ensina. Se alguém te ofendeu, problema dele. A questão é, por que você ainda pensa nisso? E essa é a armadilha da rejeição. Ela não nos destrói no momento em que acontece, mas nos dias e noites seguintes, quando permitimos que ela se instale na nossa mente como um parasita. Pense em um gladiador que sofreu uma derrota humilhante. Se ele passa os dias seguintes obcecado pelo erro, revivendo cada golpe que levou, ele entra na próxima luta já derrotado. Mas se ele limpa a mente, absorve o aprendizado e segue em frente, ele se torna mais forte. Marco Aurélio entendia essa verdade melhor do que ninguém. Como imperador, era constantemente traído, enganado e desrespeitado. Mas em vez de alimentar ressentimentos, ele escrevia para si mesmo: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Então, por que ainda se apegar ao que já passou? A mente humana é como uma casa. Se você permitir que pensamentos negativos e pessoas que te rejeitaram fiquem ocupando espaço, não sobra lugar para novas oportunidades, para novos caminhos. Você precisa despejá-los, não por vingança, mas por liberdade. E como fazer isso? Os estoicos nos dão a resposta. Direcione sua atenção para aquilo que você pode controlar. Substitua cada pensamento inútil por uma ação útil. Mude o foco da dor para o crescimento, porque enquanto você estiver preso ao passado, será impossível enxergar o futuro. E é nesse futuro que você encontrará o verdadeiro poder. Mas há algo mais que você pode fazer. Algo que não apenas limpa sua mente, mas transforma a rejeição em um combustível poderoso. Demonstre o seu valor. Eles te ignoraram, te menosprezaram, te rejeitaram. Talvez tenham dito direta ou indiretamente que você não era bom o suficiente, que não merecia estar ali, que não tinha valor. E o que você faz agora? Suplica por reconhecimento? Implora por uma segunda chance? Não. Você se eleva. Marco Aurélio escreveu: não perca tempo discutindo o que um bom homem deveria ser. Seja um. Os estoicos nos ensinam que valor não é algo que você exige dos outros. É algo que você prova para si mesmo. E a única resposta digna para a rejeição não está nas palavras, mas nas ações. Pense nos grandes nomes da história. Quantos gênios, artistas e líderes foram subestimados antes de deixarem sua marca no mundo? Quantas vezes eles ouviram não antes de provarem que estavam destinados a algo maior? Quando Thomas Edison foi chamado de burro na escola, ele não discutiu com seu professor. Ele foi e inventou a lâmpada. Quando Michael Jordan foi cortado do time de basquete na adolescência, ele não implorou para voltar. Ele treinou até se tornar o maior jogador da história. Quando Marco Aurélio foi traído por aqueles que deveriam ser seus aliados, ele não se rebaixou. Ele governou com uma sabedoria que ecoa até hoje. Sêneca dizia: a melhor vingança é não ser como aqueles que te machucaram. Então, quando alguém te rejeita, você tem duas opções: se sentir indignado e buscar a aprovação desesperadamente. Canalizar essa energia para construir algo tão grandioso que a opinião deles se torne irrelevante.
Se te rejeitaram no trabalho, torne-se indispensável. Se te rejeitaram em um relacionamento, desenvolva-se até que seja impossível ser ignorado. Se duvidaram de você, cresça ao ponto de que sua evolução seja a única resposta necessária. Eis a verdade. O mundo pode até tentar te apagar, mas ele nunca pode ignorar alguém que brilha intensamente. Mas cuidado. Há um erro que muitos cometem nessa jornada. Um erro que pode sabotar toda a sua evolução e te prender num ciclo de dependência emocional. E para evitá-lo, você precisa aprender a fazer algo que poucos têm coragem de fazer. Corte o contato. Você já sentiu aquela vontade irresistível de mandar uma mensagem, de perguntar por quê, de tentar mostrar o seu valor para alguém que já deixou claro que não se importa? Isso não é desejo, não é amor, não é amizade. É uma armadilha. Os estoicos sabiam que nossa maior fraqueza não está nos outros, mas no poder que damos a eles sobre nós. Epicteto nos alerta. Qualquer pessoa que te irrita, te controla. E o mesmo vale para aqueles que te rejeitam. Enquanto você continuar verificando suas redes sociais, esperando uma mensagem, se perguntando se ainda pensam em você, eles continuam te controlando. Você pode até dizer, mas eu só quero uma explicação. Mas talvez eu tenha feito algo errado. Mas se eu insistir um pouco mais, pode dar certo. Não. Pode parecer cruel, mas a realidade é simples. Se alguém quisesse você na vida dele, você já estaria lá. Marco Aurélio escreveu: se algo externo te causa sofrimento, não é a coisa em si que te aflige, mas o julgamento que você faz dela. E você tem o poder de mudar esse julgamento. E a forma mais poderosa de mudar esse julgamento, cortar o contato. Não envie mais mensagens, não ligue, não procure desculpas para cruzar o caminho dessa pessoa, não fique espionando a vida dela. De longe, o silêncio não é fraqueza. O silêncio é força. É uma declaração de independência emocional. Sêneca nos lembra: nada, a não ser você mesmo, pode roubar sua paz. E é exatamente essa paz que você precisa recuperar. No começo, o silêncio será desconfortável. Você sentirá a abstinência da atenção, da rotina, do hábito de se importar. Mas com o tempo, algo incrível acontece. Você percebe que não precisa mais dessa pessoa, e então você se liberta. Mas cortar o contato não é suficiente. Você ainda precisa de algo mais, algo que transforme toda essa dor em combustível, algo que faça com que, um dia, você olhe para trás e pense: ainda bem que isso aconteceu. E isso só é possível com o próximo passo. Prove que eles estavam errados, eles te rejeitaram. Subestimaram você, disseram com palavras ou silêncio que você não era bom o bastante. E agora? Você vai aceitar esse veredito? Marco Aurélio escreveu: a melhor vingança não é ser como seu inimigo, mas se tornar melhor do que ele jamais imaginou que você poderia ser. A rejeição dói, mas também carrega um presente oculto. Ela te dá um objetivo. Quantas histórias você já ouviu de pessoas que foram desacreditadas, humilhadas, rejeitadas, e ao invés de se vitimizarem, usaram isso como combustível para se tornarem imparáveis? Michael Jordan foi cortado do time de basquete na adolescência. Treinou tanto que se tornou o maior jogador da história. Oprah foi demitida do seu primeiro emprego na TV porque disseram que ela não servia para o jornalismo. Hoje é uma das mulheres mais influentes do mundo. Einstein foi considerado lento demais na escola. Cresceu para revolucionar a ciência. E você, o que fará com a sua rejeição? Sêneca nos ensina: a adversidade é como o fogo. Ela pode consumir ou pode forjar. Você pode deixar a rejeição te consumir, ou pode usá-la para forjar algo tão grandioso que um dia aqueles que duvidaram de você terão que se perguntar: como eu não vi isso antes? Mas aqui está a chave. Você não faz isso por eles.
Vingança real não é jogar na cara de alguém o seu sucesso. É olhar para si mesmo no espelho, ver o quanto você evoluiu e perceber que a opinião deles não tem mais importância alguma. Epicteto dizia: se você quer progredir, pare de se preocupar com o que os outros pensam de você. Então cresça, melhore, trabalhe, construa, transforme-se. E um dia, quando olharem para o que você se tornou, o silêncio deles será a única validação que você precisará. Mas há um segredo para acelerar essa transformação, algo que poucos fazem, mas que pode mudar tudo para você. E é isso que veremos no próximo capítulo. A grande virada, transformando rejeição em poder. Rejeição pode ser um peso que te afunda ou uma chama que te impulsiona. A escolha é sua. Os estoicos nos ensinaram que não podemos controlar o que acontece conosco, mas podemos controlar como reagimos. Você pode passar a vida lamentando as portas fechadas, ou pode usá-las como degraus para se tornar alguém que nunca mais precisará da aprovação de ninguém. Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto viveram em tempos difíceis. Enfrentaram perdas, traições e desafios imensos, mas todos chegaram à mesma conclusão. Nossa força não vem do que os outros fazem ou deixam de fazer, mas da forma como escolhemos viver. Então olhe para a rejeição que sofreu, respire fundo e faça uma promessa para si mesmo. Eu não serei definido por isso. Eu serei fortalecido por isso. Se este vídeo trouxe valor para você, não guarde esse conhecimento só para si. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Assim, você nos ajuda a levar essas ideias a mais pessoas que também precisam transformar rejeição em poder. E lembre-se, o que importa não é o que aconteceu com você, mas o que você faz a partir de agora. Fique firme, fique forte. Fique estoico.